Antônio Nery, discípulo de Cristo. Eu vou falar sobre o jejum aqui, né? São 3 tipos de jejum, para dar de início logo aqui. Mas vamos saber mais sobre o jejum. O que é o jejum, por que é jejum, tudo sobre jejum. Vamos lá? Aqui é uma apostila que no final eu vou falar a você onde é que você encontra essa apostila e como é que você tem um conhecimento desse ensino, né? Esses estudos todos. Vamos lá? Jejuando para Deus é o título, né? E, servindo ele ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. É o que? Despediram. Atos 13, do 2 ao 3. Prática do jejum. Pronto, essa introdução foi boa. Agora vamos ver a prática do jejum. Em Mateus 6, de 16 ao 18. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfigura o rosto com o fim de aparecer aos homens que jejumam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e assim ao teu Pai que vê em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. O jejum deve ser uma prática normal na vida de um discípulo, como a oração e a generosidade. Nesse capítulo de Mateus, Jesus está orientando diversas práticas normais para a vida ou na vida dos discípulos, fazendo uma contraste com os erros dos religiosos hipócritas, né? Jesus ensina a dar esmola, versículo 2 e 4, né? No livro de Mateus 6, né? A orar, versículo 5 e 15, e a jejuar, versículo 16 a 18, no capítulo 6 de Mateus. Colocar a prática do jejum ao lado da prática da oração, né? Os textos vocês têm que conferir. O jejum faz parte de nossa devoção normal a Deus. Deve ser algo verdadeiro e espontâneo, fruto de nosso amor por Ele. O próximo título aqui é: o jejum é uma prática normal na vida de um discípulo, como a oração. Vamos lá? Em Mateus 9,15, vamos ver? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes serão tirado o noivo, e nesses dias os discípulos de Jesus hão de jejuar. E nesse dia hão de jejuar. Vamos ver mais coisa aqui, viu? Jesus disse que quando a igreja estivesse passando pelo período de ausência do noivo, deveria jejuar. Esse momento é agora. Estamos vivendo o tempo da ausência do noivo. É tempo de jejuar. Em Atos 13, do versículo do 2 ao 3. E, servindo ele ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora a Barnabé e Saulo, para a obra que nos tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Vamos lá? A igreja, no princípio, jejuava e orava intensamente antes de fazer qualquer coisa, buscando a Deus com jejum e oração. Por isso, o Espírito Santo os guiava de forma tão vivida. No caso tem um acento aqui, nem tão é vívida. Perdão. O que é jejum para Deus? O que é jejum para Deus? Vamos lá? Jejuar para Deus é oferecer a Ele um período de abstenção total e parcial de alimentos, isto é, escolher um período de tempo
no qual vamos deixar de comer voluntariamente e nos dedicar mais ativamente à oração, né? Observamos que o jejum não é apenas passar fome ou ficar sem comer por acaso, né? É algo que fazemos para Deus. Por isso é importante que durante o jejum nos apliquemos à oração. No jejum devemos dedicar-nos à oração. Esse é o título. Também devemos ter o cuidado de não haver um desejo oculto de causar impressão de espiritualidade aos outros. Os grandes jejuns que encontrem em nós o desejo de sermos vistos pelos homens são inúteis. Façamos os jejuns da maneira mais discreta e natural possível. Podemos jejuar por algum fim específico, por alguma situação específica que queremos apresentar diante de Deus. Entretanto, não devemos jejuar e orar apenas quando temos alguma necessidade nesse tipo. Devemos ter uma vida regular de jejum e oração. Quais os propósitos do jejum? Os propósitos, vamos ver o primeiro. Para a santificação individual, está escrito em. Confira os textos, viu? Em SL, que quer dizer Salmos 69, versículo 10, Salmo 35, 13. Né? O jejum é uma forma divina de nos aperfeiçoar. Quando jejuamos, estamos nos humilhando perante nosso Deus. O jejum quebra o orgulho, humilha a alma e disciplina o corpo. O jejum nos separa de parte importante desse mundo, os alimentos. O jejum nos santifica, nos fortalece. Esse nos santifica é importante. Vamos ver aqui outro dos quais o propósito do jejum. Vamos ver aqui o próximo aqui. Para que Deus nos ouça. Olha só, né? Tô tentando lembrar aqui o que é D, velho. Brincadeira, velho. O livro é D. Meu Deus. É D8 do 21 ao 23. É D. Vamos ver. É D. Não consigo lembrar de nada com ED. Deve estar no Velho Testamento. Brincadeira, rapaz. NE, quer dizer Neemias 9, do 1 ao 3. Depois ver o que é D. O jejum já pode dar poder à oração. O jejum expressa ardor e zelo pelo que pedimos. Aprofunda e confirma tudo o que pedimos a Deus. Aqui vamos ver o outro propósito do jejum aqui. Para soltar os cativos e derrotar Satanás. Essa palavra. Mateus 9, 29. O jejum dá força à ordem, dá força e poder contra Satanás. Obriga-o a soltar o homem que são seus escravos. A declaração de Jesus de que esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum, não se refere a estar em jejum apenas no momento de expulsar os demônios, mas sim a uma vida de oração e jejum. Para expressar o arrependimento e pedir a Deus que tenha misericórdia. Esse é outro propósito do jejum. JN
3, 4, 10. Não tô lembrado o que é JN, velho. 3, 4, 10. Joel 2, do 12 ao 14. Tem que conferir os textos. Nínive deixou de ser destruída porque se arrependeu com jejum e oração. É porque eu leio pouco aqui o Velho Testamento. Para receber entendimento, a revelação da vontade de Deus. DN, Deuteronômio 9, 2, 3 e 21, 22. Tem que conferir os textos. Necessitamos constantemente de revelação de Deus para as nossas vidas. O outro título que tem aqui do propósito é para subjugar o corpo. 1 Coríntios 6, 12 ao 13 e capítulo 9, 27 de 1 Coríntios. O jejum nos ajuda a disciplinar o corpo. Os apetites do corpo são lícitos, mas temos que mantê-los sob controle. Devemos manter o físico submisso ao espírito. O jejum para o discípulo deve ser uma prática normal, assim como o exercício físico é para um atleta. Tipo de jejum. Pronto, já vimos os propósitos, agora vamos ver os tipos, né? Então, os propósitos do jejum, só para dar uma revisada aqui, quais são os propósitos do jejum? Para a santificação individual, para que Deus nos ouça, para saltar os cativos e derrotar Satanás, para expressar o arrependimento e pedir a Deus que tenha misericórdia, olha aí, para receber entendimento e revelação da vontade de Deus, para subjugar o corpo. Olha só, o jejum. Jejum normal está em Mateus 4, 2. Jejum absoluto está em Atos 9, do versículo 9. E Deuteronômio 9, versículo 9, 1 Reis 19, 8. E o jejum parcial, que é o jejum de Daniel 10, 3. Né? Então vamos saber aqui os 3 tipos de jejum, né? O jejum que está em Mateus 4, 2, deve ser o de Jesus, ó. É a abstenção de alimento, é o normal, ó. Abstenção de alimento sólido ou líquido por 1 ou mais dias, é no mínimo 24 horas. Isso é, ficar sem comer, só bebendo água. Este é o jejum mais comum. Normalmente não é prejudicial à saúde, pode durar alguns dias. Não deve ser feito por pessoas com algum tipo de enfermidade. Deve-se começar com períodos curtos, 24 horas. Não se deve comer muito no dia anterior, nem quebrar o jejum com comida pesada. Deve-se preferir frutas jejuns por período curto de um dia pode ser feito durante as atividades normais de trabalho, embora seja recomendável o descanso devido e a dedicação do máximo tempo possível à oração. O jejum absoluto, esse aí está em Atos 9, versículo 9. Deuteronômio 9, versículo 9, 1 Reis 19, 8. Esse jejum é de Daniel, é de Moisés e de Elias. É um jejum sobrenatural, é um jejum que é total, não come nem bebe água. Mas vamos ler aqui. É abstenção total de comida e de água. Ficar sem tomar nada, nem água por um tempo. Este tipo de jejum
não deve ser prolongado, pois é prejudicial à saúde. Os jejuns de Moisés e Elias foram sobrenaturais, jejuns absolutos por 40 dias, o de Daniel e o de Elias, né? A gente só consegue ficar sem beber água no máximo uns 3 dias. Jejum parcial. Daniel, a gente escolhe o alimento e não come aquele alimento. Ou então o jejum de Daniel, que é só comer verdura. É uma restrição na dieta diária, sem uma abstenção completa. É uma opção de jejum para aquele que tem algum tipo de enfermidade e não pode fazer o jejum normal. Podemos escolher algum alimento que não gostamos e ficar sem comê-lo por algum tempo, ou só comer algum tipo de alimento, verdura e frutas. Outro exemplo de jejum parcial é passar algum dia quando passar alguns dias comendo apenas pão e bebendo água. Então aí você já tem os 3 tipos de jejum.